programa Caminho da Universidade traz para entrevista o padre Emílio Bortolini. Ele que é pároco lá em Porto Vitória, na igreja São Miguel Arcanjo. Finalidade do padre Bortolini, claro, ele adora música e ele vai falar sobre a importância do Natal. Meu caro padre Bortolini, seja bem-vindo ao programa Caminho da Universidade TV 1000, que é afiliado à TV Cultura do Brasil. Muito bem, obrigado, professora Luísa. Saudações a todos os que nos acompanham aí pela TV 1000. Uma alegria a gente estar aqui hoje também fazer esse programa. A alegria toda nossa, é uma satisfação. É a terceira vez que o padre Emílio participa da minha programação aqui no Caminho da Universidade e sempre com novidades, uma entrevista produtiva, inteligente. Não é rasgação de seda e nem é presente de Natal esses elogios aí. Apenas estou falando a verdade. E como é bom a gente ter algo a oferecer ao nosso público que nos acompanha. Padre Emílio, antes de nós entrarmos dentro da questão do espírito de Natal, a finalidade do Natal, a verdadeira finalidade, eu vou lhe cobrar alguma coisa aqui, porque eu sei, o senhor tem razão, eu não estava no Brasil, mas fiquei surpreso quando cheguei, falaram assim, o Padre Emílio lançou livro, lançou CD, trouxe a história da cidade, sei que é mil e uma coisa, em um tiro só o senhor acertou vários pontos, né? Vários alvos. Primeiro, nós vamos falar sobre esse momento tão bacana de valorização do time do Iguaçu, da música, da história. Nos fale desse lançamento que eu não fiquei sabendo. Isso tinha um compromisso comigo de nós fazer o programa antes de ser lançado. Eu lhe perdoo por senhor não ter pecado. Obrigado. Me dê absolvição. Isso. Então, professor, é que foi o seguinte, eu estava, como o senhor sabe, estava trabalhando nesse projeto, mas eu só tive a certeza absoluta, 100%, que eu ia lançar no dia 24 de novembro, no dia 23 de novembro. Porque ele foi feito um dia antes. Está super perdoado. O livro foi feito em Curitiba, os CDs em Belo Horizonte, as capas dos CDs aqui na Uniporto. E se um deles falhasse, o lançamento... Ia ter o bingo do Iguaçu de qualquer jeito. Eu só quis aproveitar a data do bingo para já fazer o lançamento. Mas eu estava confiante que ia dar certo, mas podia acontecer uma coisinha ali que não... E também, como o senhor recordou aí, o senhor estava fora um bom tempo aí do país e também teve uns procedimentos aí de saúde, né, que esteve fora daqui. Então, acabou não dando certo de falar antes, mas hoje estamos aí. Eu trouxe o seu exemplar aqui, inclusive. Opa, valeu. Só não autografei presente de Natal, não, vai autografar. Olha só, vamos ver essa beleza, pô. Então, esse aqui é um CD com músicas sobre o Iguaçu. São 11 músicas, né, falando sobre o Iguaçu, a história do Iguaçu, a volta do Iguaçu e algumas também sobre o futebol em geral. Até aqui na contracapa tem uma foto minha com o Luizinho Cruz e o Belga. Opa, dois grandes bacana, nomes aí da história do time, né? Que bacana, que resgate, hein? E aí tem esse outro CD aqui que chama-se A União dá a Vitória. Opa, gostei. Então, é um trocadilho gostei. Com o nome da cidade. Aí também tem música sobre os tropeiros, sobre a passagem do Val, sobre os vapores, sobre o trem, sobre as enchentes, sobre os pontos turísticos da cidade. Tem uma aqui bem saudosista que eu recordo vários lugares da cidade que já não tem mais. A padaria do Seu Boris, o Ponto Real, isso, aquele chinex que ele fazia, lembra do chinex? Com certeza. O Ponto Real também, a banca que o jornal, comprava muito, revista Gibi, a Dissu, a HM, a Willy Reich, o Mercado do Martins, do Audi, eu recordo vários lugares. Todos eu lembro, na minha época. É uma música de velho essa aqui, jovem não vai entender o espírito dela. Mas o jovem tem que conhecer a história para valorizar o presente. Sim. E tem uma sobre o agasalho do Túlio também. Né? Agasalho do Túlio? Será que alguém usa ainda esse agasalho? Pois olha, eu uso. Que tinha um cara lá em Roma com o agasalho do Túlio. Então, aí assim, aqui tem o DVD também. Esse DVD tem videoclipes de algumas músicas do Iguaçu e algumas músicas de União da Vitória. E daí tem fotos e filmagens do time
gols do Iguaçu, filmagens aéreas de União da Vitória, de Porto União, fotos antigas, né? Tem um clipe muito interessante aqui que eu peguei com a devida autorização, fotos feitas pelo Fernando Vier, que ele pegou fotos antigas de União e tirou uma foto recente do mesmo lugar onde ela foi tirada. E fez um antes e depois. O mesmo ângulo certinho? Isso, o mesmo ângulo, assim, para ver a diferença. Às vezes tem pessoas que dizem que a cidade não cresce, que é sempre a mesma coisa. Ali você vê a diferença, né? E daí nesse clipe, ele me autorizou e eu usei essas fotos dele. E tem um clipe também da música Agasalho do Túlio, que tem algumas imagens do Túlio de França, do colégio, em várias épocas. E também tem fotos minhas usando o agasalho do Túlio em vários lugares do mundo. Em Roma, em Londres, em Viena, socializando o Túlio de França. Sim. O professor Divair Dalmas, que foi meu professor e foi diretor do Túlio também há muito tempo, ele dizia que eu sou embaixador do Túlio. Embaixador do Túlio. E por que não, né, Padre? Também, né? Mas olha, que trabalho maravilhoso, hein, Padre? E aí tem o livro também, que é o nome do projeto, 11 por Todos, Todos por 11. Como inclusive, é que é? 11 por mais todos, uma criatividade. É uma mistura de mosqueteiros com futebol. Né? 11 por todos. Ninguém sai espetado? Não. Então tá bom. E aí, inclusive aqui o livro, ele tem por dentro aqui, o formato das páginas é um campo de futebol e o centro do campo é o escudinho do Iguaçu. Olha só, né? Criativo, bem criativo. E aí aqui eu coloco as letras das músicas. Tem a letra de cada música, inclusive com cifra para quem toca violão, outros instrumentos aí, tem os acordes aqui. E aí eu faço os comentários em 3 partes. O primeiro chama-se Óculos, que é sobre a letra em si, as referências que eu coloco. Essa frase aqui vem de tal pensador, isso aqui é influenciado por um trecho da Bíblia, isso aqui vem de um determinado acontecimento histórico. Depois, a segunda parte eu chamo de Pontes, que eu faço a ligação desse assunto da música com a vida cotidiana das pessoas, que aproxima, para dizer, não é só algo que está falando lá de uma história passada que já não existe mais. Na verdade é uma ponte. É uma ponte, exato. E aí depois tem a parte que eu chamo de escada, que é um convite à oração. Um convite a colocar numa conversa com Deus o assunto dessa canção. E depois tem a parte interativa ainda, que eu chamo de Sua Vez. Há possibilidades de participar? Sim. Só. Porque assim, o fato de eu ter escrito uma música não significa que eu sei tudo que ela tem a dizer. Talvez o senhor, ouvindo essa música, vendo essa letra, vai pensar em alguma coisa que eu não coloquei nos comentários. Porque a sua percepção da música é diferente da minha. Né? Tem um ditado em latim que eu gosto muito, que diz assim: quid recipitur, ad modus recipientibus recipitur. Quer dizer, tudo que se recebe toma a forma daquilo que o recebe. Se você coloca água num copo quadrado, a água fica quadrada. Se você coloca água num copo redondo, a água fica redonda. E assim com a arte também, né? Então, o que eu ofereço, ao entrar no coração de cada pessoa, toma o formato do coração daquela pessoa. Das experiências, da forma dela ver o mundo e tudo mais. E daí eu deixo aqui essas linhas em branco, com a possibilidade da pessoa escrever. E aqui na introdução eu deixo o meu e-mail aqui, que se alguém quiser pode me mandar essas contribuições por e-mail, e se a gente for fazer uma segunda edição do livro, eu vou acrescentar essas contribuições. Isso é uma coisa inédita em termos de literatura, Padre Emílio? Pois olha. Não sabe dizer também. Não sei, mas agora que o senhor falou, eu não lembro de ter visto. O Espírito Santo mandou essa mensagem. Mas pode ser que seja. Eu, pessoalmente, nunca vi. Então tem muitas coisas inéditas que estou vendo. Um livro com CD, com DVD, com música do Iguaçu. Existe algum lançamento assim com tanto conteúdo? Um tiro assim com tanto... Pois olha, que eu saiba, professor, eu posso ser suspeito para falar, mas que eu saiba realmente... Inclusive eu inscrevi ele no livro Guinness dos Records em 2 categorias. A primeira, porque esse livro é, na verdade, um encarte desses 2 CDs. Sim. Né? Com certeza o senhor tem CDs em casa que tem encartes, mas eles são fininhos, assim, nenhum deles tem um encarte desse tamanho. Então eu inscrevi como maior encarte de CD e maior homenagem cultural a uma cidade e um time feito por uma só pessoa. Né? Porque às vezes tem, por exemplo, uma cidade aí, Rio de Janeiro, São Paulo, está fazendo 300, 400, 500 anos, convida um monte de gente para fazer alguma coisa, né? Mas isso aqui foi obra única. É obra única, né?
Então, realmente tem uma originalidade bastante grande, assim, nesse quero projeto. parabenizá-lo. Obrigado. Está mais do que perdoado, está com crédito, viu, Padre Emílio? Opa, que bom, que bom. Não tem muita moral porque eu nem estava no Brasil, mas tudo bem, né? Eu tenho meus atenuantes. Sabe como é que é? Quando dá uma lacuna, você preenche ali conforme o entendimento. Claro. Parabéns pelo lançamento. Obrigado. Padre Emílio, sem querer divulgar, Já vou porque entregar nós para o estamos... senhor aqui. Poxa, muito obrigado. Deixou agradecer. Muito obrigado, Padre Emílio. Deus que agradeço. continue lhe protegendo nessa Amém. bela carreira de religioso. O senhor tem contribuído demais com a nossa sociedade. E vou dizer o seguinte aos telespectadores, como vamos falar sobre o Natal, de repente seria uma boa opção, Padre Emílio, alguém presentear. Com certeza. E como é que eu faço? Não é objetivo nosso aqui, está dando endereço, telefone, mas existem alguns pontos da cidade que estão vendendo essa obra maravilhosa? Com certeza. Tem na Porão Discos, né? Aqui na Secretaria da Catedral, na Secretaria da Paróquia de Porto União, na Livraria Viva, na Livraria do Porto, na Center Som, no Taquara Som, no Bar Coimbra, na World Informática, que é do Rodrigo, que é da diretoria fez uns do... contatos assim, grandiosos, né? Olha só que bacana. E o pessoal acolheu bem, assim, teve alguns casos que eu só fui levar o livro para a pessoa e ela disse, não, mas me deixa aqui que eu te ajudo a vender, eu mostro para os meus amigos. E várias pessoas, inclusive, falaram isso que o senhor comentou, que essa época do ano vem muitos parentes de fora, às vezes gente que é daqui, que nasceu aqui, que se criou aqui e por trabalho, por outras circunstâncias, se mudou para outra cidade. E volta nessa época e disse, eu vou comprar para dar de presente para os meus familiares que vêm. Belíssima né? opção para presente, né? No DVD tem muitas imagens bonitas aqui das cidades, imagens aéreas, né? O Marcelo Osório ali da Confotos fez... Eu vou entregar minha chefe só. Opa, minha chefe Andressa, por gentileza. Ela nunca aparece aqui no meu programa. Muito obrigado, querida. E ele fez esse trabalho gratuitamente, não me cobrou nada. O pessoal da Shiro Drones também, que já tinha algumas imagens, me permitiu usar sem cobrar nada. Então tem muitas fotos também feitas pela minha cunhada, Mariana Onesco, fotos profissionais assim de pontos turísticos. É um trabalho bastante bacana, assim, uma lembrança muito boa da cidade. E quero parabenizá-lo pelo resgate e valorização das pessoas, né? Quando se fala em futebol, vem na minha cabeça sempre Cadinho, José Leocádio Vieira. Ele participou também desse momento? Então, o Cadinho deu uma contribuição muito interessante, que assim, o primeiro disco, que são as músicas do Iguaçu, ele tem o formato de uma partida de futebol. Ah, é? Que é narrada pelo Cadinho. Tem dois tempos. O segundo tempo é o segundo disco. E saiu alguém expulso disso aí? Não, tudo fair play. Tudo fair play. E aí o disco, as músicas são apresentadas como se fosse o nome dos jogadores. E a narração é feita, alguns trechos são feitos pelo Cadinho e outros pelo Evandro, que é de Pato Branco, é amigo do Fábio Chirô, que me ajudou muito também nesse projeto, e ele já tinha feito, eu não sabia se eu ia conseguir fazer a tempo com o Cadinho, daí eu fiz com ele, e quando consegui com o Cadinho, eu não quis excluir ninguém, falei, vou deixar um pouco o outro. Valorização, tá contribuição correto. de todo mundo, né? E daí tem um trechinho de narração, como se fosse um jogo de futebol, e nesse trechinho o narrador fala o nome de 3, 4 músicas. Aí tocam aquelas 3, 4 músicas em sequência, vem outro trecho de narração, mais as outras músicas. E o disco de União da Vitória é no molde de um city tour. Então, é uma narradora de Brusque, também em contato do Fábio Chirô, que ela vai narrando como se fosse um passeio de city tour, né? Naquele estilo assim, se você olhar para a direita, verá tal coisa, para a esquerda, tal... E daí, no lugar de falar o nome dos pontos turísticos, ela fala o nome das músicas. Fantástico. E daí toca aquelas músicas em seguida. Olha, realmente espetacular e Obrigado. Inteligente. Obrigado. Padre Emílio, nós temos que encerrar o primeiro bloco. Não conseguimos falar nada sobre o Natal, mas falamos que pode dar o seu trabalho de presente para alguém, falamos da cidade, valorizamos as pessoas, isso é bacana. Nós vamos encerrar o primeiro bloco e já irei questioná-lo, porque eu tenho que vencer tudo que eu tenho na cabeça aqui. O senhor vai explicar para os nossos ouvintes esse amor pelas nossas cidades, pela região, pela música e pelo Túlio de França. E depois nós vamos rapidinho para vencer tudo que eu quero lhe perguntar. Tudo bem? Tá certo. Ok. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e hoje
essa pessoa maravilhosa, esse filho de Deus que veio aqui pregar a palavra de Deus, evangelizar, Padre Emílio Bortolini. Vai falar sobre o Natal no segundo bloco. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e o nosso convidado é ele, Padre Emílio Bortolini, o padre musical, assim vou chamar. Meu caro Padre Emílio, passou rápido o primeiro bloco, não consegui lhe perguntar o que queria. Mas o senhor falou coisas boas, valorizou a história, valorizou as pessoas, isso que é bacana, o ser humano, as criaturas que Deus criou para melhorar o mundo. Muito bem, eu lhe fiz o questionamento sobre esse amor pelas cidades, a região, a música e o Tour de France. Nos fale rapidamente sobre isso. Então, eu acho que a questão do amor pela cidade é uma coisa muito lógica, que a pergunta deveria ser no caso contrário, né? Às vezes, muitas pessoas me perguntam isso, mas por que você gosta tanto de Porto Vitória, de União da Vitória, do Tour de France? Eu acho que a pergunta deveria ser para alguém, por que você não ama a tua terra? A terra que sustenta os teus pés, o ar que entra nos teus pulmões, o alimento que sustenta o teu corpo, como é que você não ama isso? Se essas coisas são dons de Deus, como é que eu posso dizer eu não aprecio o que Deus me deu? Eu acho que não faz muito sentido, né? Então, quando a gente percebe essas coisas como dons de Deus, a cidade, o colégio, a família, os amigos, todas as realidades que fazem parte da nossa vida cotidiana, o amor é quase que automático. Quase que automático, porque é a expressão dessa gratidão a Deus por aquilo que a gente tem de bom, né? Muito bem, gostei de escutar. Nos dias atuais, na atualidade, como seria a família de Nazaré? Então, a Sagrada Família de Nazaré, ela vem a ser, digamos assim, o reflexo na história humana da grande família divina na eternidade, que é a Santíssima Trindade, né? Foi a maior revelação que Jesus fez, o fato de que Deus, embora sendo um só, é uma família de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é muito interessante que muitos séculos depois de Jesus dizer isso, da Igreja definir solenemente que em Deus existe uma única essência com 3 pessoas, a ciência descobre que todos os seres vivos são compostos de células e que a célula, embora seja uma, é composta de membrana, citoplasma e núcleo. E todos os objetos são compostos de átomos. E o átomo também é um, mas é próton, nêutron e elétron. Quer dizer, essa imagem da diversidade e da unidade, de 3 que são um só, é como que um carimbo da Trindade em tudo que ela fez. Todo artista deixa algo de si na sua obra de arte. E Deus, Trindade, deixou na criação do universo essa marca da família. E a família de Nazaré, Jesus, Maria e José, de um modo especial a família humana, né, que é tão necessário a gente valorizar, a gente perceber também, né, a família, como eu falei, como um dom de Deus, como um presente que Ele deixou para nós. Muito bem. Quem é Jesus? Boa pergunta. Jesus, eu costumo dizer o seguinte, que a nossa vida é como se fosse um quebra-cabeças. As peças estão todas soltas, né? São peças que vão chegando a cada dia. Acontecimentos, né? Fatos que acontecem com a gente, que são peças. E Jesus é a capa do quebra-cabeças. Forma um mosaico. Isso. Quem montou quebra-cabeça sabe disso. Você acha o lugar de cada pecinha olhando para a capa. Se você tirar a capa, fica muito difícil montar o quebra-cabeça, porque você tem aquelas coisas fragmentadas que não fazem sentido. Qualquer peça do quebra-cabeça sozinha, ela parece um borrão. No lugar certo, você vê que ela tem sentido junto às peças que estão ao lado dela. E olhando para a capa do quebra-cabeça, onde a figura está completa, a gente compreende melhor as peças que estão fragmentadas na nossa frente. Da mesma forma, olhando para a vida de Jesus, nós percebemos o sentido da nossa vida que ainda está fragmentada, porque a dele já está completa, né? A missão dele está pronta. E o Natal vem recordar todas essas experiências de início,
né? Como o próprio nascimento de cada um de nós, ou quando alguém começa algo novo na vida. Uma criança que começa a ir para a escola, começa a sua vida acadêmica, um jovem que sai da casa dos pais, começa a morar sozinho, um casal, né, que sai da vida de solteiro, começa a vida matrimonial, alguém que começa uma loja, uma empresa, um empreendimento qualquer. Todos esses inícios da nossa vida humana estão de alguma maneira acolhidos, assumidos e redimidos pelo nascimento de Jesus. Por isso que ele é tão importante, porque é olhando para ele, se inspirando nele, que a gente percebe o sentido da nossa vida. Tem pessoas que têm a sensação de que a vida não tem sentido. Não é que a vida não tenha, elas não estão percebendo. O problema está nelas, né? É como um cego que não enxerga a luz. A culpa não é da luz, a culpa é dos olhos que não conseguem percebê-la. Então, celebrar o Natal é muito importante para todas essas situações de início que sempre acontecem em vários momentos da nossa vida, serem vistas no local certo, né? Receberem o valor e o sentido que elas realmente têm. Muito bem, gostei. Padre Emílio, tratar um assunto assim que há várias correntes, versões diferentes até, e aí me faz lembrar um saudoso astrólogo, Omar Cardoso. É sobre a data do nascimento de Jesus. Os estudos que ele fez nos astros, ele era muito respeitado, por mais que a ciência ainda não considere a astrologia, né, como algo científico. Ele dizia o seguinte, que Jesus Cristo não nasceu em dezembro, no dia 25, e que Jesus Cristo nasceu no mês de março. Pelo perfil, as características, pelo modo de ser, que reúne todas aquelas qualidades e defeitos também que tem todo e qualquer horóscopo. Então, Jesus Cristo seria do signo de Peixes. Eu gostaria que o senhor desse talvez uma explicação, não sei qual é o seu conhecimento em torno dessas teorias que falam em diversas datas do nascimento de Cristo. Então, ele dizia que Cristo não nasceu 25 de dezembro. E por que, então, de 25 de dezembro? Por gentileza. Então, nós não temos, historicamente falando, nós não temos nenhuma informação que diga foi 25 de dezembro, ou foi em março, ou foi em junho, ou foi em setembro, ou foi... Historicamente falando, é um problema insolúvel. Porém, mais importante do que a questão histórica é a questão simbólica. E por que o dia 25 de dezembro? Na internet tem um site chamado Sunrise and Sunset. sunrise-and-sunset.com. Você digita ali o nome de qualquer cidade do mundo, aparece a hora do nascer do sol, do pôr do sol e a duração do dia, de todos os dias do ano naquela cidade. E eu peguei aqui de Jerusalém... Aqui, de Jerusalém. E aí o que acontece? A cada dia, por exemplo, no dia 1º de dezembro desse ano, Jerusalém teve um dia de claridade, de 10 horas e 12 minutos. No dia 2 de dezembro foi 10 horas e 11 minutos. No dia 3, 10 horas e 10 minutos. Ou seja, isso dá aquela impressão, e eu morei no hemisfério norte um tempo, eu senti isso. O sol vai nascendo 1 minuto por dia mais tarde e se pondo 1 minuto mais cedo. É como se as trevas estivessem espremendo a luz, porque ela ataca dos dois lados, né? Ela vai espremendo, até chegar no ponto mais baixo, né? Que é o chamado solstício. O solstício aqui, nesse site diz, no dia 24 de dezembro, Jerusalém tem 10 horas e 2 minutos de dia, de claridade. No dia 25 de dezembro, ela tem 10 horas e 3 minutos. Ou seja, aquele movimento que vinha assim, espremendo, ele começa a ter um movimento contrário. É uma diferença muito pequena, que é muito fácil nem perceber, porque é 1 minuto. Só que, imagine se a gente pegar, por exemplo, num gráfico de uma empresa, que ela tem um lucro X no mês seguinte tem um lucro menor. Cada mês o lucro está diminuindo.
a tendência é o quê? A falência. Se continuar desse jeito, pode até ser uma empresa grande, pode ter um lucro milionário. Mas se continuar desse jeito, é só questão de tempo, o tempo joga contra. Quanto mais ele passa, mais a empresa se afunda. Aí imaginamos que entre um novo empresário nessa empresa. E no primeiro mês que ele entra, ela dá um pequeno lucro. Lucro pequenininho. Só que já mudou o gráfico. O gráfico que vinha assim, agora ele faz uma curva ascendente. Então, a partir desse momento, o tempo passa a jogar a favor. O tempo está do nosso lado, porque se continuar desse jeito, o lucro vai aumentar cada vez mais. Então, a redenção da humanidade aconteceu na Páscoa, não foi no Natal. Mas a importância do Natal é que, até antes do nascimento de Jesus, o mal estava comprimindo o bem cada vez mais. Foi naquela hora, ou como hoje não é muito comum, mas antigamente o pessoal fazia muito queda de braço, né? Perfeito. Às vezes você estava lá, tá quase caindo, de repente o cara começa a reação assim, e vai e vira. Né? Esse virar aqui é a Páscoa, mas esse início da mudança, em inglês tem uma expressão que expressa muito bem isso, no português turning point, quer dizer, é o ponto de mudança, é a hora em que o vento muda, né? O vento está soprando de cá, de repente ele vira e sopra de cá. Então é por isso que o Natal é celebrado 25 de dezembro. E quando a gente vê a beleza desse fato, eu acho que o dia histórico perde muito da sua importância, porque quantas pessoas que estão vivendo essa curva descendente na sua vida amorosa, na sua vida profissional, na sua saúde, em tantos aspectos da vida. E o Natal é o quê? É fazer essa pessoa ter esperança, de dizer, também comigo pode acontecer essa mudança. Então, quando a gente deseja para alguém Feliz Natal, o que eu estou dizendo é isso, eu desejo que se alguma área da tua vida está em decadência, que esse Natal seja o turning point, seja a reviravolta, seja a mudança do vento, seja a mudança da maré, e que comece, não é que vai ser de uma hora para outra que vai, né? Mas que o rumo seja diferente e que seja o início da tua redenção. O resto vai vir com o tempo. É a esperança de uma vida melhor. A esperança, exato. Natal é esperança, porque criança é esperança. Perfeito. Né? Quando a gente vê uma criança, a gente tem essa certeza. Deus ainda tem esperança na humanidade. Muito bem. Meu caro Padre Emílio Bortolini, nosso tempo já estourou, mas o senhor precisa deixar uma mensagem para todas as famílias que assistem a TV 1000, enfim, seus admiradores também, por gentileza, visando o Natal em família, ou mesmo aquele que está solitário, mas aparentemente, mas está com Cristo no seu coração. Por gentileza, sua mensagem. A mensagem que eu dou é essa: eu desejo um Feliz Natal a todos vocês, e desejando Feliz Natal eu estou dizendo isso que eu acabei de dizer, né? Que qualquer área da sua vida que esteja na descendente, que as coisas estejam piorando, que esse Natal seja o momento de mudança. E que todas as áreas que já estão na ascendente, se você está melhorando de vida em qualquer campo, em qualquer dimensão da tua vida, que seja um momento de gratidão, de agradecer a Deus por isso que está te acontecendo, de fazer do Natal realmente a celebração desse grande fato, seja qual for a circunstância da vida, boa ou má, Deus está conosco. O Senhor veio até nós, Ele se fez um de nós, Ele caminha conosco. Esse é o motivo da nossa alegria, essa é a razão da nossa esperança. Muito bem. Agradecemos em nome de toda a equipe da TV 1000. Desejamos também a todos os religiosos e familiares um feliz e santo Natal. Que o Cristo dê esta oportunidade de se pensar numa esperança em dignidade de vida. E eu tenho colocado semanalmente aqui, meu caro Padre Emílio, que não existe problema sem solução quando você acredita no poder da palavra mágica educação. Até a próxima semana e Feliz Natal! Todos por 11 por todos, recebemos esperança, damos coragem.